Então, a revisão desse provão, seguinte, primeira coisa, eu peguei as duas situações de aprendizagem. Primeira situação de aprendizagem para falar sobre filosofia e ciência. É o quê? A gente sabe que a filosofia, ela teve uma origem comum. Filosofia e ciência tiveram uma origem comum, mas ela teve um destino de separação. Ela se separou. Por quê? Porque teve um filósofo chamado René Descartes que criou um método de raciocínio que propiciou a divisão da filosofia para a ciência. E esse método, o método cartesiano, criou 4 regras. As regras que você utiliza para chegar à verdade. Então ele foi o filósofo que falava sobre a dúvida. Ele é o famoso filósofo que falou assim: penso, logo existo. Aí, isso daí não foi Platão, foi René Descartes. René Descartes escreve um método onde ele coloca 4 regras. Essas regras da evidência, da análise, da ordenação e da enumeração. Então, até então, filosofia e ciência eram a mesma coisa. Só que a partir de Descartes, ele cria esse método, que a ciência utiliza desse método para provar as suas teorias. Aí o método científico, cria-se um método científico. Então, a filosofia, ela começa através de uma reflexão que é uma reflexão sobre tudo que existe. Aqui, vocês têm 2 textos, um texto que é filosófico e um texto que é científico. O texto filosófico, você logo de cara, o título você já percebe. Por exemplo, de como filosofar é aprender a morrer. É um texto que provoca reflexão. Ele fala da morte. De como filosofar é aprender a morrer. Já no texto científico, fala sobre dados da mortalidade juvenil no Brasil. Ambos textos falam sobre a morte, só que o enfoque e o discurso é diferente. Filosofia e ciência, vocês sabem que ela tiveram uma origem comum, mas houve um destino que era de separação. E principalmente na Idade Moderna, com René Descartes, que era um filósofo, e Isaac Newton, que era um cientista. Então, o principal pensamento aqui era achar um método para você formular uma teoria. O método filosófico se torna um método científico. A ciência se utiliza de métodos, de fórmulas, para comprovar dados. E esse processo teve início aqui no Renascimento. Renascimento que aconteceu nos séculos XIV. Essa formulação do método científico teve início no século XIV e XVI. E ele se consolidou no século XVII. No século XVII e ao século XIX. No século XVII começou uma revolução científica. Uma revolução cujo principal personagem foi Galileu Galilei. Teve Galileu Galilei, teve Isaac Newton, teve Kepler, teve Francis Bacon. E na filosofia teve René Descartes, teve Pascal, e tinha um outro que eu esqueci o nome agora, só eram 3 também. Então o conceito de ciência, ele ganha uma forte significação, porque ele quer não ficar num pensamento especulativo, mas ele precisa de criar um método experimental.
Um método experimental, algo que pudesse ser comprovado. Aqui, o que eu vou pedir na prova são as semelhanças e diferenças entre a filosofia e a ciência. As semelhanças ou aproximações do discurso filosófico e o discurso científico são, por exemplo, ambas as modalidades de investigação são inspiradas pela curiosidade e por um conjunto de perguntas sobre a realidade. Filósofos e cientistas fazem um esforço para esclarecer suas ideias. Ambos constroem uma argumentação que permita a comunicação dos saberes formulados e investigados. Ambos usam metáforas para oferecer imagens mais próximas a saberes já conhecidos no esforço para comunicar novos conhecimentos. Então, essas são as aproximações entre um discurso filosófico e um discurso científico. E como diferenças? Quais são as diferenças entre esses dois discursos? Podemos destacar aqui, ó. A filosofia utiliza diversos gêneros textuais para expressar suas ideias. Por exemplo, cartas, poemas, diálogos, ensaios. A ciência não faz uso de tantos gêneros textuais. E seu gênero é o relatório de pesquisa e artigo científico. A filosofia questiona métodos e finalidades da ciência. A ciência utiliza instrumentos. A filosofia utiliza de diversos gêneros textuais, por exemplo, cartas, poemas, diálogos, ensaios. A ciência já não faz uso desses gêneros textuais. Ela faz sim relatórios, ela faz artigo científico. Outra coisa, a filosofia questiona métodos e finalidades da ciência. A ciência, ela utiliza instrumentos para construir dados, enquanto a filosofia não está associada ao uso de instrumentos. Os termos usados pela ciência costumam ser definidos de forma que o seu significado possa ser generalizado. Criar uma fórmula científica, por exemplo, que vai ser generalizada. Em filosofia, o termo ou a expressão pode ter diferentes significados. Depende tudo do contexto. A filosofia usa um tipo de argumento e uma interpretação diferente. Por exemplo, a palavra átomo em química e a palavra sujeito em filosofia. É comum usarmos essas expressões. Marx entende o sujeito como, para Foucault, o significado da palavra sujeito é, em Deleuze, o sujeito é, ou Descartes afirmava que o sujeito constitui-se em. Filosofia é uma reflexão crítica, analítica e radical. Libertarismo. Quando se fala libertarismo, você está falando da liberdade como autodeterminação e autocausalidade. Autodeterminação, quer dizer, o sujeito que determina. O que é autocausalidade? Ele é a causa da sua liberdade. A autocausalidade, o sujeito é a causa da sua liberdade. Ele não sofre ações externas. O determinismo é o contrário. Por quê? No determinismo há uma causa externa que influencia a ação do indivíduo. Por exemplo, quando falamos da história do Édipo, que a Débora até acho que publicou isso, fez um trabalho. Isso, Édipo, ele foi vítima do determinismo, vítima do destino. Para o Édipo estava tudo traçado. O oráculo é que determinou o que ia acontecer na vida do Édipo. O oráculo falou assim para os pais do Édipo que se casasse, se eles tivessem um filho, ia acontecer uma tragédia. E a tragédia seria que o filho ia matar o pai e casar-se com a mãe. Então aí a gente percebe que não há autodeterminismo para o Édipo. Não há autocausalidade. Não tem como o Édipo escapar desse destino. Ele tentou de todas as formas e acabou voltando àquilo que estava determinado pelo oráculo de Delfos. Determinismo ou destino impede que você tenha uma ação voluntária, que você use o seu livre-arbítrio.
Então, nessa situação de aprendizagem aqui, a gente tem que entender o que foi esse, o que é ação voluntária. Vai ter uma questão que fala sobre isso. A liberdade é uma coisa que está em tudo na nossa vida. Todas as constituições, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tudo isso fala da questão da liberdade, que é algo importantíssimo, que é inerente à vida humana. Na história da política, na formulação do Estado, a gente fala sobre liberdade. O que é liberdade natural? Essa liberdade natural para Rousseau e a liberdade civil. Liberdade natural, não sei se você se lembra daquela brincadeira que nós fizemos com o barbante. Então, a partir do momento que você segurou o barbante, você manteve uma relação com os outros, você formulou uma vontade geral. Você está amarrado a valores morais. Liberdade civil ou liberdade moral é isso, quando a sua liberdade termina quando começa a do outro. Liberdade natural não tem como existir. A liberdade natural, a não ser que você se isolasse totalmente da sociedade, vivesse numa ilha, não dependesse de ninguém. Aí sim você seria livre, você teria uma liberdade natural. Coisa que é impossível hoje. Pela lei você se torna livre. A liberdade moral, ela limita a nossa vontade particular, mas de certa forma garante também a sua vida. Através da formulação de uma lei que vai defender todos. Liberdade em Aristóteles, ele fala o que é autodeterminação. Autodeterminação é quando você age e é causa da sua ação. Você é autodeterminado, você é voluntário. Voluntário significa aquele que faz as coisas algo que vem de dentro da pessoa. Ele age pela própria vontade. Oi? Não, aqui no voluntário é libertarismo. Determinismo não existe esse ato voluntário. O determinismo é algo que alguém determina para você o que você deve fazer. Então você não é voluntário. Você está agindo involuntariamente. Libertarismo é você que faz ação involuntariamente. Então, no determinismo é involuntário, porque aí você não é agente da sua vontade. Alguém falou para você que você vai fazer. Mas ali tem a liberdade e tem involuntário. Qual a diferença? Liberdade é sinônimo de voluntariado, de agir por conta própria, de ser o agente da ação. No ato involuntário, você sofre uma ação externa. Você como fala? É que alguém te manipula, certo? Alguém manipulou, fez com que você fizesse, não a sua vontade, mas a vontade do outro. Influenciado. Então, assim, agir. Outra coisa que eu vou pedir na prova é isso daqui. O que é agir por ignorância e agir na ignorância? O que seria ignorância? Agir sem pensar. Por ignorância é agir no calor do momento, agir sem pensar. Agir por ignorância é, por exemplo, Quando você age, você não sabe. quando a ignorância é a causa da ação, né? Por exemplo, uma criança, ela sempre age por ignorância, ela não sabe, ela não tem maturidade, não tem juízo, ela não tem essas faculdades desenvolvidas perfeitamente. Agir na ignorância é diferente de agir por ignorância. Agir na ignorância é quando você, por exemplo, bebe muito, pega o seu carro, dirige e atropela alguém. Você é consciente do que aquilo poderia causar alguma coisa de mal. E mesmo assim você bebeu e dirigiu. Você agiu na ignorância. Sabe das consequências. E agir por ignorância, ela não sabe das consequências. É uma criança, por exemplo, que acidentalmente mata alguém. Pega o revólver e atira e acidentalmente mata. Ela agiu por ignorância.
quando você mata porque você quer, você age na ignorância. E outra coisa, aqui, depois é sobre determinismo. O que é o determinismo? Nós já falamos disso. Determinismo, você não tem escolha. No determinismo, você não tem nem vontade, porque a sua vontade é uma vontade que vem, é uma vontade divina, não é sua essa vontade. É algo que vem de externo e já deixa tudo trilhado, deixa o caminho já escrito para você. Agora aqui tem esse texto sobre tabaco e livre-arbítrio. Há uma discussão aqui, será que o fumante age no livre-arbítrio? Ele tem livre-arbítrio? Fumante, por exemplo, ele usa do livre-arbítrio? Sim, mas aí que tá. Esse texto fala que muita gente está processando as indústrias tabagistas porque o cigarro causa doença. O argumento que o fabricante usa é que o fumante usa o livre-arbítrio. Mas é comprovado que as indústrias colocam várias substâncias que fazem com que o fumante se torne dependente. E aí, a partir do momento que ele se torna dependente, não tem como mais usar o livre-arbítrio. Ou pela substância química, ou antigamente era mais pela propaganda. Diante disso daí, o sujeito se acha impotente, impedido de usar o livre-arbítrio.